compridas, tenho a pele clara, tenho cabelos compridos e estou no seu canto esquerdo do monitor e do outro lado eu tenho a tela de projeção. Hoje nós vamos ver as atividades 5 e 6 do 6º ano. Atividade 5, nós vamos falar sobre as 7 maravilhas do mundo antigo. Bem, 7 maravilhas do mundo antigo é um título que foi dado a um conjunto de obras monumentais do período da antiguidade. Apenas uma resta inteira até hoje. Então vamos ver. O período da antiguidade clássica que estamos falando vai dos séculos 8 a.C. até os 5 depois de Cristo, mais ou menos na Grécia, em Roma, mas vai pegar outras partes de outros países, né? Outros povos. E o que é um monumento? É uma obra muito grande que foi construída com a finalidade de se perpetuar, de permanecer, que representa a memória de uma pessoa, de um acontecimento, de um fato relevante para a história daquela comunidade, daquela nação, daquele país. Nas artes visuais, nós temos como exemplos de monumentos as esculturas e as arquiteturas, ou seja, estátuas e construções, habitações, templos. Então, quais são as 7 maravilhas do mundo? Pirâmides de Gizé, os jardins suspensos da Babilônia, a estátua de Zeus em Olímpia, o templo de Ártemis em Éfeso, o mausoléu de Helicarnasso, o colosso de Rhodes e o farol de Alexandria. Vamos ver como são eles? Primeiro, as pirâmides de Gizé são as únicas que existem até hoje. São essas 3 maiores aqui, tá? Elas foram construídas como tumbas para os faraós por volta do ano 2550 a.C. Por isso que são da antiguidade. São justamente as únicas que se mantêm em pé. E essas construções são mortuárias, quer dizer que abrigam o corpo dos mortos, tá? Dos faraós. Os jardins suspensos da Babilônia foram construídos em 600 a.C. Fica lá na Mesopotâmia. Vejam que existem terraços, é uma construção de um jardim mesmo. São terraços onde colocou-se várias espécies de vegetais. Lindo, 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 lindo. Não existe mais, infelizmente. A gente tem uma reprodução aqui, uma pintura, para ilustrar os jardins. É uma homenagem do rei Nabucodonosor II à esposa Anítis. Olha que lindo, romântico. E estátua de Zeus em Olímpia. Aqui nós temos uma reprodução também do que seria essa estátua. Olha o tamanho do ser humano do lado, né? Foi construída no século V a.C. por Fídias. Ele foi o escultor. Foi uma homenagem ao rei dos deuses gregos, Zeus, lá na mitologia grega. A estátua foi construída em ouro, olha, em marfim, e foi decorada com pedras preciosas, possuía 12 metros de altura, enorme, né, gente? Linda. O templo de Ártemis em Éfeso. Então, o templo de Ártemis, olha só essa construção, lembra até de quem? Dos Cavaleiros do Zodíaco. E quem lembrou dos Cavaleiros do Zodíaco está no grupo de risco, a gente já sabe. Construído em 550 a.C. para a deusa grega da caça e protetora dos animais selvagens. Foi o maior templo do mundo antigo. E hoje só tem isso aqui lá naquela região, gente. Foi praticamente toda destruída. Mausoléu de Helicarnasso. Isso aqui, gente, é uma construção que não existe mais e que, na verdade, a rainha de Cária mandou construir para o seu marido, o seu rei. É um túmulo, gente, enorme. Então, foi construído por 2 arquitetos e escultores da época, tá? Colosso de Rhodes. É uma gigantesca estátua que ficava situada na Turquia, bem na entrada de uma cidade, no mar mesmo. Como vocês estão vendo aqui, é só uma ilustração, mas ficava assim no mar. O colosso foi construído em nome de um poderoso rei que esmagou os macedônios numa luta
pela posse da ilha. Olha que coisa, hein? A estátua foi construída em bronze e ferro e a obra-prima de Xerés de Lindo, que foi um artista grego da antiguidade. E aqui nós temos a foto da região atual. Não tem mais a escultura, né? O farol de Alexandria. Aqui nós temos, como exemplo, uma ilustração do que seria esse farol. Ele não existe mais. Aqui em cima iluminava, tinha tipo uma fogueira que iluminava o mar para que as embarcações não se perdessem e acabassem batendo nas encostas. Foi construída por ordem do imperador Alexandre o Grande e era uma torre de mármore situada numa ilha chamada Alexandria, no Egito. A luz do farol era vista a 40 milhas de distância e a época da construção é 285 anos antes de Cristo. E agora, gente? Questão 1. Além das 7 maravilhas do mundo antigo que nós acabamos de ver, existem as maravilhas do mundo moderno. Gostaria que você fizesse uma pesquisa e descobrisse quais são elas. E no espaço abaixo você vai desenhar ou vai recortar e vai colar no seu caderno de atividades imagens que as representem. E eu trouxe aqui um exemplo para vocês de algumas delas. A primeira aqui, ó, é o Chichén Itzá do México, que é uma pirâmide. Nós temos também o Cristo Redentor, que é uma estátua que fica no Brasil, no Rio de Janeiro. Grande Muralha da China, que fica na China. E Machu Picchu, que é uma civilização, ruínas de uma construção de um povo antigo que fica no Peru. Além dessas, tem outras. Então, agora é com vocês, pessoal. Atividade 6. Brinquedos e brincadeiras nas obras de Portinari. O que é brincar, né, gente? Brincar é um ato que a criança tem de imitar algumas coisas do dia a dia, que os adultos fazem, e interagir com outros, botar a imaginação para fora, criar, fantasiar, e isso tem algumas coisinhas benéficas. Aqui na imagem nós temos algumas crianças brincando de pular amarelinha. Então, aprender a lidar com as diferenças, a respeitar os outros, a convivência social, melhorar essa convivência, a cumprir regras, porque toda brincadeira tem regra, a ter paciência, a saber dividir, fazer amigos. Aqui nós temos 2 crianças brincando na gangorra. Brinquedos, brincadeiras, existe diferença. As brincadeiras são os nomes das atividades que a gente faz, as atividades lúdicas. Esses nomes variam de região para região. Já os brinquedos são os objetos com que a gente brinca. Então, algumas brincadeiras têm brinquedos, outras não, tá? As pessoas podem interagir em grupos. Exemplo, pique-pega, a doleta, as brincadeiras de rodas. E algumas brincadeiras são isoladas, a pessoa pode brincar sozinha, né? Então, aqui nessa imagem nós temos vários exemplos de brinquedos e brincadeiras. A gente tem pique-pega, pular corda, pular carniça, soltar balãozinho, jogar peteca, fazer telefone sem fio, amarelinha, jogar bolinha de gude e entre outros. Onde isso está presente nas artes, né? O que isso tem a ver? Cândido Portinari foi um brasileiro que se formou no Liceu de Artes e Ofícios da Escola Nacional de Belas Artes como desenhista, foi pintor, também ilustrador e professor. E o tema das obras dele geralmente falavam da história do nosso povo, da nossa cultura, da nossa flora e da nossa infância, esses brinquedos e brincadeiras. Por isso que eu coloquei ele aqui para vocês. Suas obras podem ser vistas na galeria virtual através desse site portinari.org.br. Então, para quem quiser ver mais obras dele, tem esse museu virtual. Aqui nós temos a primeira obra, parece-se que meio confuso, né? Mas se a gente prestar bem atenção, a gente vai ver que tem uns meninos brincando no balanço. Na segunda imagem, que se chama balanço, nós vamos ver que existem 2 meninos brincando, parece que um está saltando por cima do outro. Na terceira imagem, nós vemos crianças brincando. O nome da obra é Crianças Brincando. Eles estão brincando na gangorra. Tem
crianças ali brincando. Tá? Reparem que as informações sobre as obras estão aqui embaixo, onde tem a técnica utilizada, se é pintura, qual foi o tipo de tinta, sobre qual superfície eles pintaram, quer dizer, ele pintou, a data, o tamanho, e o título está em destaque. Mas nem sempre o título é o que está representado aqui. Cuidado! Questão 4. Escreva quais brinquedos e brincadeiras você identificou lá nas obras de Portinari. Então, aqui tem um quadro. Meninos no Balanço de 1960. Qual foi o brinquedo que vocês visualizaram lá? Ah, eu visualizei que tinham balanços. E qual foi a brincadeira? Qual o nome da brincadeira que faz no balanço? Empurrar no balanço? Qual é o nome que você dá aí? Eu coloquei brincar de balançar, mas pode ter outro nome, né? Cada lugar tem um nome diferente. O quadro Balanço de 1960. Qual foi o brinquedo que vocês viram lá? Não tinha brinquedo. Tava um por cima do outro, não tinha balanço nenhum, né? Engraçado. Aí a pegadinha que eu falei, tem que ter cuidado. Então aqui, ó, as brincadeiras que apareceram lá. Um menino pulando por cima do outro, eu conheço como pular carniça. Botei aqui. Crianças brincando de 1940. Qual foi o brinquedo que eles estavam ali usando? A gangorra. Qual o nome da brincadeira? Ah, vamos brincar de gangorra? Eu falaria assim. Isso que eu lembro da minha infância. Então, alguns nomes aqui embaixo podem variar um pouquinho, tá bom? E até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau!